Eu quero pau na mucura. Segunda-feira eu quero vitória contra a equipe do Paysandu. É um time fadado ao rebaixamento porque é fraco. É fraquíssimo. O Paysandu é favorito para vencer esse jogo contra o Vila Nova. Alisa tanto esses times do Pará. Muda pra Belém, Danilo. Vídeo tá sensacional. Então fique até o final. O jogo Paysandu e Vila ainda na próxima segunda-feira. Mas o clima já está quente entre imprensa goiana e paraense. O futebol goiano, por consequência, é freguês do futebol paraense. Calma, escudeiro, que isso? E não tem adversário melhor pro Paysandu vencer em casa, voltar a vencer em casa do que o Vila Nova. E aqui no Aparecida TV Web, a gente acompanha tudo, reagindo. É um assunto que vai causar repercussão em Belém do Pará, com certeza. Eu fiz as pazes com o Paysandu? Fiz. Eu gosto do Paysandu agora? Eu gosto. É um time que eu respeito demais? É um time que eu respeito demais. É uma torcida que é gigantesca, apaixonada, a maior do Norte? É. Mas na segunda, amiga, eu quero pau na mucura. Segunda-feira eu quero vitória contra a equipe do Paysandu. O Paysandu não vai cair, ok? Não pode cair, porque é péssimo para a Série B. Mas segunda-feira é futebol goiano contra o Paysandu, meu amigo, que é futebol goiano até o fim da vida. E o Paysandu está na zona do rebaixamento. Mas o Vila precisa respeitar demais o Papão. Olhem só na tela do canal do YouTube a campanha do Paysandu, a campanha do Papão da Curuzu, jogando sob o comando do Claudinei Oliveira. Uma coisa assustadora. Assustadora. São 9 partidas, 4 vitórias, 5 empates. Ele não perdeu nenhum jogo. 62,96% de aproveitamento. É uma coisa de louco. Diante desse cenário, um time que projeta, que sonha com acesso, que sonha com G4, no caso do Vila Nova, tem a obrigação de vencer uma equipe que está na zona do rebaixamento, mesmo que ela não perca 9 partidas na competição, craque? Sem dúvida nenhuma, Thiago. O recorte do Paysandu é muito bom. O Claudinei Oliveira mostrou e vem mostrando por que é um excelente treinador. Só que ele pega um time que estava numa campanha péssima. A figura, o que o Paysandu mostrava até o início da competição era dados catastróficos. 4 pontos em 11 jogos, o time tinha que fazer algo extraordinário, tanto que ele está fazendo um belíssimo trabalho e ainda não conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento. Só que o Paysandu é o pior mandante dessa Série B, em casa ele somou apenas 10 de 27 pontos, é um time que não tem um bom aproveitamento, só que em contrapartida ele vai enfrentar também um dos visitantes que não é tão bom ao longo dessa Série B. Só que o recorte do Paysandu nos últimos 10 jogos, como você falou, Thiago, é algo assustador, né? O Paysandu tem a 5ª melhor campanha dos últimos 10 jogos, ou seja, ele faz campanha de time que tá lá em cima, inclusive a campanha dele é superior ao Goiás, que é líder da competição. Nos últimos 10 jogos, ou seja, 30 pontos, o Paysandu ganhou 17 e para título de comparação o Goiás ganhou 15. Então o recorte do Paysandu nesses últimos 10 jogos, desde a chegada ali propriamente do Claudinei, ele vem tendo um índice muito alto e faz com que eu acredite que o Paysandu é favorito para vencer esse jogo contra o Vila Nova. Mesmo querendo que o Tigrão vença, o Vila é importante, vai ter a estreia do treinador, vai ter ali um fator motivador a mais, ele tá tendo uma semana de trabalho, ficamos sabendo aqui que os treinamentos dele é algo diferente do que passou o Lacerdas e o próprio Luizinho, os Lopes aí da vida. Ele vai resgatar confianças em Ralf, em outros jogadores que podem ter essa bagagem de experiência e fazer com que o Vila jogue mais, mas vai enfrentar um adversário complicado também, Thiago, dentro do estádio da Curuzu, um estádio difícil de jogar, e por esse motivo, mesmo o Vila brigando, sonhando ainda com o G4, eu penso que o fato lá, a conversa tem que ser objetivo, 45 pontos, e depois desses 45 a gente volta a se falar de acesso, quantos pontos vão restar, porque o Vila tem 18 jogos, precisa aí de 11 vitórias, não é uma margem tão pequena, então vamos trabalhar com calma, vamos trabalhar com os 45 pontos, que é o que o próprio presidente pediu. Então depois desses 45 pontos eu volto aqui a falar de acesso. O Paysandu também joga por esse objetivo, que é os 45 pontos. Eu hoje colocaria o Paysandu favorito nesse jogo. Clima já agitadíssimo e o Thiago Menezes foi chamar o Jean Lopes, o polêmico, aí que esquentou mais ainda. Eu posso comentar ou não? Você tá aqui pra isso. Você não deixar eu falar, eu pedi a palavra. Você tá aqui pra isso. Você tá aqui pra isso. Então deixa eu falar. Muito bem. Eu fiquei ouvindo, principalmente o Danilo falando, e fiquei assim, meu Deus do céu, onde que o Danilo tá vendo tudo isso que ele tá falando sobre o Paysandu? O Paysandu é 19º colocado.
O Paysandu tem 3 jogos que não vence. O Paysandu empatou os últimos 2 jogos dele contra o Amazonas e contra o Atlético. 2 equipes lá da rabeira da competição. O Vila Nova é 9º colocado, o Paysandu é 19º, ou seja, 10 posições à frente. O Vila Nova jamais saiu ali do grupo dos primeiros colocados. E o Paysandu jamais saiu da zona de rebaixamento. De repente, na cabeça do Danilo, o Claudinei vira o novo Guardiola, vira o novo o maior treinador do mundo. Mas peraí, vamos falar dos times nossos, do que vale os nossos times. O Vila Nova, individualmente, para mim é muito melhor do que o Paysandu. Né? O Paysandu venceu 4 partidas nas últimas 10. E ele, veja bem, o Paysandu deu uma arrancada que é normal. Todo time que está na zona do rebaixamento contrata um treinador, contrata jogadores, e tem uma reação mesmo. E o Paysandu teve, lá no início do trabalho do Claudinei, ganhou, se não me engano, 2 ou 3 partidas, depois ficou várias sem ganhar, aí ganhou aquela do Curitiba num resultado muito surpreendente, que ninguém esperava, e depois não ganhou mais. É um time fadado ao rebaixamento porque é fraco. É fraquíssimo. E o Vila Nova, para mim, vai ganhar do Paysandu. Sabe? Eu não entendo porque que o Danilo alisa tanto esses times do Pará. Muda pra Belém, Danilo. Nós estamos, pelo amor de Deus, parece que o Remo e o Paysandu são melhores que os nossos times. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria, entendeu? Ué, mas era isso que eu ia falar. Parabéns, Gé Lopes. Parabéns. Você peitou o sistema. Peraí, parabéns. Sou seu fã. Se muito bom. Se o Paysandu estivesse na frente do Vila, eu ia falar. Muito bom. O Paysandu é favorito. Mas agora o Paysandu tá 10 posições atrás do Vila. Tá na muito fase bom. Ele é um virtual rebaixado desde a primeira rodada do campeonato. Muito e aí bom. É favorito contra o Vila baseado em quê? Não, e assim... pelo amor de Deus. Uma pitadinha de baixaria sempre faz bem pra audiência. Você viu? Ele mandou você mudar de cidade. Não, mas independente... Danilo, eu vou mudar pra Curitiba também, porque eu falei do Curitiba. Respire. Ele mandou você mudar de cidade. Não, beleza. Cara, eu não deixava, velho. Eu achei que ele foi assim, ele foi muito baixo. Então eu vou mudar pra Curitiba, porque eu falei que o Curitiba não perderia pro Vila Nova, Curitiba ia amassar o Vila aqui dentro, então quer dizer que eu tô desrespeitando o time goiano? Eu não tenho que defender mas ele o time falou isso, goiano, ele falou assim que eu sou de Goiás, ele não, falou assim que você é fã do futebol paraense. Não sou fã do futebol paraense. Ele perguntou baseado em quê? Ele tá analisando só a posição que o Paysandu se encontra. Só que ele falou que o Vila ganhou, o Paysandu ganhou 4 dos últimos 10, foi o que ele mencionou. Só que o Vila ganhou 3 dos últimos 12. Dos últimos 12. Olha isso, dos últimos 12, Jean. Então calma, cuidado, o recorte do Paysandu, ele é melhor do que o Vila Nova. 6 ou 7, o Vila Nova ganhou acho que 3 ou 4 partidas, ué. Não. O Vila Nova, antes desses últimos 2 jogos, ele tava 5 partidas invicto. Ele ganhou 3 das últimas 12 jogos. Ô Jean, escuta bem, o recorde do Paysandu, você tem que ter uma atenção. São 9 times que não conseguiram bater ele, inclusive na Liga Arena, contra o Atlético Paranaense, times que foram lá, o próprio Atlético Goianiense foi lá na Curuzu, teve dificuldade, empatou lá 2-2. O recorde teve dificuldade não, ele amassou o Paysandu lá. E nos últimos 10 jogos, o Vila somou 11 pontos, o Paysandu somou 17. O Paysandu tem uma campanha melhor que o Goiás, que é o líder nos últimos 10 jogos, Jean. Por isso que o Paysandu vai disputar a Série A o ano que vem e o Goiás vai cair pra C. Não, eu não disse isso, eu estou baseando um recorte recente. Eu estou trazendo pra você dados de recortes recentes. Por isso que eu estou baseando o meu comentário. E te digo mais, nessa edição de 2025 não tem nenhum time, como você mesmo disse, virtualmente rebaixado. Então, ó, meça as palavras para dar o Paysandu como rebaixado, porque nessa edição eu trouxe dados aqui e desde 2007 não tem times que somaram tantos pontos na linha de baixo. Então, cuidado. Ele é 10º. Por que você está ignorando o fato dele ser dele estar na 19ª colocação? Ô, Jean, se ele ganha do Vila, você sabe para qual posição ele vai? Você sabe pra qual posição o Paysandu sai? Qual, Danilo? Ele vai pra 24 pontos, ele rouba a posição do próprio América, Volta Redonda, Ferroviário, o Atlético Goianiense, que pode perder, que Botafogo. Se todos isso aí perderem, né? Exato, mas se ele vencer, ele fica 3 pontos do mesmo Vila Nova. Se todo mundo perder e ele ganhar, ele fica 3 pontos do Vila. Mas eu vejo que a situação do Paysandu está na zona de rebaixamento, não é por causa do Claudinei, pelo contrário. A campanha do Claudinei é de G4. É que, pra mim, eles demoraram a tomar a decisão de demitir o Luizinho. Pra mim, eles cometeram um erro lá no início. Coisa que o Vila não
fez, né? Coisa que o Vila não fez. É muito parecido com o que o Goiás fez no ano passado com o Zanardi. Segurou. Você tá vendo que a coisa não vai, tá segurando, então demorou a fazer a troca. E aí agora eles estão tendo essa recuperação. Mas é lógico que eles estão pagando caro por isso. Se qualquer clube goiano tivesse na 19ª colocada, nós estávamos aqui descendo a cacete nele, batendo de chibata. Você tá entendendo? Agora, porque é o time do Pará? Não. Não, eu não vejo assim não, Geraldo. Rapidinho, que já deu tempo. Eu respeito, mas não vejo assim não. Eu analiso muito a questão do momento, do crescimento do time. Como o Criciúma cresceu, como o Vila teve um momento dele bom e teve um momento ruim. Sim, o né? Mas se tivesse nesse crescimento aí, não tem. Pra mim, assim, o Paysandu nesse momento é um time que é claro que ele tá tendo crescimento com o comando. É melhor que o Goiás nos debate. últimos recortes. Ele quer falar quem tá baseando em quê? Campanha melhor que o Grêmio Novo Horizontino. Puxa os dados aí, Ele Jean. tá estagnado, tem 3 jogos que ele não vence. Mas Antes de chamar o Tim, um dos ídolos com a camisa do Vila Nova, hoje comentarista, o Thiago Menezes respondeu os internautas. Rapaz, foi provocado e eles levaram de volta. Maílson Pinheiro, vai ser um baile. Ô, meu amigo, o Paysandu também não tá nessa condição de dar baile no Vila Nova, né? Calma, alto lá. Lembrando que aqui no estado de Serra Dourada, o Tigrão papou. O Tigrão se alimentou. O Vila matou a vontade, a fome. O Vila venceu o jogo aqui no estado de Serra Dourada. Então tem que respeitar o Vila também, tá? Respeita o Tigrão, poderoso Tigrão. Tim, um time que pensa, que projeta G4, ele tem a obrigação da vitória, mesmo jogando fora de casa, pelo contexto, pelo momento matemático do Paysandu, que está na faixa do rebaixamento, maestro? Em uma situação normal, sim. Você não pode tropeçar diante de quem está lá embaixo. Agora, é um jogo que chama atenção por alguns fatores, trazendo para o lado do Vila Nova o fator novidade, a questão de treinador, o que o Paulo Turra vai conseguir de mostrar de diferente. Ele vai ter essa semana toda, está tendo essa semana toda para trabalhar. Para mim até foi um elogio à diretoria do Vila, que conseguiu agir, trabalhar rápido, né? No final de semana trouxe o Paulo Turra no momento onde o Vila tem um intervalo de um jogo para outro grande, dá tempo aí para ele trabalhar pelo menos uma semana toda para preparar para esse time, para colocar sua metodologia de trabalho ali, para conversar com os demais membros da comissão técnica permanente do Vila Nova, para saber quem é quem, para analisar, para ver alguns jogos do Vila Nova nesse Campeonato Brasileiro que passaram até agora, para ele conhecer melhor o seu elenco em questão de jogo e não só em questão de treinamento. Então esse fator novo é favorável ao Vila Nova. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente quando se estreia um novo treinador, cria-se uma motivação nova, o time dá uma resposta, né, imediata, pelo menos nesse primeiro jogo. Você que ficou até o final do vídeo, vá agora aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. O espaço é aberto para você, internauta. Quem vai vencer essa partida? Paysandu ou Vila Nova? Essa rivalidade. Compartilhe o vídeo aí no grupo de WhatsApp do trabalho, da família, da sua cidade. E não se esqueça de se inscrever aqui no Aparecida TV Web no YouTube. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente! Continue com a gente. Só apertar para assistir mais esses conteúdos.